Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque serelepe. E também, claro, tem a entrevista completa no link aqui na descrição. Tem essa moral para esse careca que vos fala. Eu não queria ter saído em 2006, né? Eu fiquei chateado de eu ter jogado o que eu joguei no Volta Redonda, o Botafogo me contratar daquele jeito e depois querer mudar o meu biotipo físico. Quiseram me dar uma carga que eu não suportei, porque eu já vinha com 34 anos pro clube. E quando me deram uma carga para me deixar mais forte, eu parei de jogar o que eu estava jogando. Falei, pô, eu tô pesado, tô sem mobilidade, agora eu não consigo jogar. E dentro do Botafogo eu não ia fazer feio nunca. Falei, eu nunca fiz isso, quero sair. Eu pedi pra sair. Aquela sua volta em 2006, tem um lance, né, que você contra o Flamengo é expulso, né? Exato. Foi o teu primeiro jogo? Foi na minha estreia. Na tua estreia. Peguei o Luizão. Você pega o Luizão fica até um tempo sem jogar. Ele perdeu um contrato na Arábia. Por causa disso. Pedi perdão a ele, porque não tive intenção nenhuma. Fui tirar a bola, ele deu um biquinho, eu com o pé peguei o tornozelo dele, pisei no tornozelo dele. A intenção era tirar a bola. Quando ele pôs o pé, minha trava pegou no tendão dele. Mas ele te desculpou tranquilamente? Ele ficou bem chateado comigo, eu soube disso por alguns amigos. E aí consegui, meses depois, falar com ele, explicar para ele, ele me perdoou. Porque, pô, o Luizão era um cara fantástico. Exatamente, jogou no Botafogo. Torci muito aqui no Botafogo por ele. E ele perdeu um contrato, eu sei, para a Arábia Saudita, que ele já estava encaminhado. Aí você teve esse problema físico, né? Que você teve que aumentar a sua carga física. Você chegou a conversar com o Cuca na época? Conversei, pô. O Cuca joguei com ele no Santos, pra tu ver. Depois foi meu treinador. Eu expliquei isso pra ele. Mas eles, pô, com muito jeito, também não foi maldade. Né? Os caras explicando que a minha composição física era menos, que o jeito de jogar, isso era um processo de mudança no futebol. Sim. E eu falei, pô, tá bom, vamos tentar. Mas quando a gente fez o projeto, eram, se eu não me engano, 3 semanas. Pô, depois da terceira semana eu ganhei massa, mas eu fiquei muito pesado. Aí eu falei, cara, agora até eu me condicionar de novo, são 2 meses já quase sem jogar. Aí eu falei, cara, eu quero sair, eu quero jogar, eu posso fazer... Tanto que eu fui pro Náutico, eu fiquei na reserva por conta disso. Eu fui tirando aquela carga no Náutico, mas acabei ainda conseguindo jogar e subimos o Náutico em 2006. Sim, mas você vendo o que aconteceu até mesmo com o Botafogo em 2007, aquele timaço que foi montado. Sim. Em outro time você olhava assim... Se deixassem eu jogar com a minha carga física... Sim, era o que eu queria. Esse time aqui eu ia ajudar a ganhar alguma coisa. De fora, você viu o time de 2007 e se via dentro de campo? Me via. Quando eu estive no Botafogo, ficou muito claro para mim que eu teria meu espaço desde que me dessem tempo. Né? Eu precisava entender a maneira do Botafogo jogar, porque era diferente do Volta Redonda. A gente tinha uma maneira. O Volta Redonda jogava sem o peso, né? E você jogava como um 10 no Volta Redonda, né? Jogava como 10, meio armador, como eu sempre joguei. Eu já vinha, nessa ocasião, diferentemente de 95, que eu jogava mais aberto pela esquerda, eu já vinha mais central no campo. Sim. Eu já centralizava mais as jogadas, a armação. E eu queria jogar desse jeito no Botafogo, mas também já tinha o Lúcio Flávio. Nada que impedisse, porque eu joguei com o Lúcio Flávio no Curitiba, um por um lado e um por outro. Então era uma questão do treinador encontrar uma maneira de acomodar os dois. Ou até mesmo um ser titular, outro ser reserva, você rodar o Exatamente. Elenco. De jogo para jogo, vão alternando. Né? Eu já tinha idade, então para mim até seria bom algum jogo ser poupado. Mas não foi isso. O plano era de mudança. O treino do Botafogo era muito forte. A carga de trabalho do Botafogo para o Volta Redonda era completamente diferente. E o Botafogo tinha dado... um passo importante nessa parte de fisiologia, tava com um negócio bacana já. Eu peguei o Botafogo lá atrás, peguei em 2006, falei, opa, é outro clube, né? Tenho muito mais condição hoje, mas não deu certo. E o Bebeto era um bom presidente? Você pegou o Montenegro, depois você pega o Bebeto com uma visão bem diferente da dele. Sim. E foi um cara que... Ele é muito elogiado, também muito criticado, o Bebeto, de feitos por alguns. Pra você, como que foi o Bebeto? Então, ele foi um presidente, assim, muito bacana comigo, né? Me reconheceu, Só que eu acho que o que eu não gostei do Bebeto é que ele valorizou muito quando o Botafogo foi campeão carioca e jogadores que precisavam ser cobrados porque empolgaram com aquele título, não eram. Quais, por exemplo? Pode falar? Putz, cara, é difícil falar, né? Mas, por exemplo, Zé Roberto. Zé Roberto jogou comigo no Cruzeiro. Era um garoto no Cruzeiro. Até uma vez o Filipão teve uma passagem dele lá, negócio pulando o muro e tal. Zé Roberto... Vão mandar o Filipão, vão mandar Zé Roberto embora. E chamou uns jogadores mais experientes. Eu fui um dos que falei, não, cara, pô, tá louco. O Zé Roberto joga muita bola. O moleque vai ajudar a gente pra caramba. E aí eu, outros jogadores que foram chamados, ajudamos a segurar ele. E aí chamamos ele, pô, Neguitinho, vem pra cá, irmão. Porque o Neguitinho era liso.
Zé Roberto, cara, vou te Pra contar, cacete. liso, driblava mesmo. Naquele brasileiro de 2006, ele foi um dos principais nomes do campeonato. 2005 já havia sido e 2006 jogou pra caceta também. Pô, não, adoro ele. Depois, cara, desse episódio até que teve no Botafogo, a gente nunca mais teve a oportunidade de se encontrar, né? Que o futebol leva você assim, para cada um para um canto. Mas eu sempre admirei o futebol dele. Um potencial de romper essas linhas, de atacar, de driblar, de improvisar, fantástico. E ele foi um dos caras que no Botafogo deu uma empolgada. Aí, teve um dia no vestiário que eu tive que falar, pessoal, na moral, respeito vocês pra caramba, mas aqui é pra ser campeão brasileiro, pra gente voltar pra Libertadores e brigar por coisa maior. Não que um carioca não tenha importância, já que já não era esse pensamento no vestiário. E foi o Bebeto mesmo, na minha opinião, que, como presidente, valorizou tanto eles, que eles ficaram, né, Deu uma subida de... Exato. Você jogou com o Dodô no Botafogo? Joguei com o Dodô. Dodô também entra nessa prateleira, que a gente estava falando de Túlio, no auge, de Romário, Bebeto. Dodô também é um cara que marcou quase 100 gols com a camisa do Botafogo. Você também via como um cara diferenciado? Sim, sim. Eu digo assim que, tecnicamente, o Dodô, para mim, é até mais jogador. Que o Túlio também, concordo. Concordo. O Túlio foi mais artilheiro, mas o Dodô mais jogador, mais completo. Sabe? Uma frieza também do Dodô, cara, que você fala, como pode, né? Chegar na frente do goleiro assim, né? Ah, gol. Pô, eu tinha que soltar a perna para quebrar o goleiro. Ele olhava assim, cavadinha, né? É tecnicamente um jogador incontestável. E o Dodô também entra, mas é o que eu digo, aquela atmosfera de vestiário não me agradou. Eu que estava acostumado com o Botafogo de uma maneira, quando eu entro naquilo ali, eu falo, cara, não tá muito pequeno para mim. Eu tô me sentindo apertado, eu quero, tá bom, fomos campeão agora, vamos embora. Os caras estavam assim, achando que o título carioca já foi foda e certo. O brasileiro, assim, terminar em 10º, tá bom. Tá bom, não, campeão brasileiro, vamos preparar pra Libertadores, era a minha cabeça. Pô, eu jogo contra o Volta Redonda, contra o Botafogo, eu falo pros caras do Volta Redonda, hoje não é um jogo, hoje é uma final, cara. Vocês que estão no Volta Redonda e são moleque, vocês têm que jogar contra os grandes, final de campeonato e dar no meio dos caras. Vocês querem jogar lá? Não pode jogar como Volta Redonda. Tem que jogar como o Barcelona. Para os caras olharem vocês. E aí, eu chego no Túlio e falo isso. Túlio, eu não sei você, cara. Eu quero voltar. E o Túlio abraça a ideia, né? Tanto que a gente vence o Botafogo 3-2 em Volta Redonda. Eu tava na arquibancada esse dia. Eu fiquei bem puto, assim. Diguinho me marcando, cara. Não me dava isso. Fui, botei a mão no Diguinho, na bunda, e pra provocar ele, já ver... Sabe? Dentro de campo eu fazia o que eu precisava fazer. Agora... Dentro do vestiário, eu sempre fui um cara de agitar os caras. Vamos, isso, não tá legal aquilo. E o Cuca, entrou nessa do Bebeto ou ele tentava mudar também o vestiário em relação ao... O Cuca tentou mudar. O Cuca tentou mudar. Tanto que quando eu saio, ele me fala isso, né? Ele fala, eu contava com você nesse processo. Só que eu falei, cara, eu não posso ficar, Cuca. Você vai entender isso. Aqui é minha casa, eu tenho uma imagem aqui, eu tô saindo, não é financeiramente, não é nada. Tanto que eu fui ganhar menos no Náutico, Sim. Mas eu queria jogar. Então eu falei, eu vou jogar porque eu preciso jogar. E eu preciso deixar aqui a minha imagem, que não é essa, entendeu? Então se eu continuar aqui, eu vou me queimar.